Olá, eu sou o Léo Pashkovsky, estou no Afeganistão. E eu estou aqui para falar das relações entre homens e mulheres nesse país, das tradições locais, sobre as regras islâmicas, as liberdades também. Vamos falar sobre as repressões e também sobre os direitos das mulheres nesses países. A gente vai conhecer algumas mulheres aqui e o que elas fazem provavelmente vai parecer um pouco estranho para vocês, mas aqui no Afeganistão, os seus estilos de vida e seus pontos de vista são tão inaceitáveis que ameaçam realmente as suas vidas. A gente vai falar com pessoas diferentes e vamos tentar compreender como as tradições antigas e as normas islâmicas tentam coexistir com as perspectivas modernas sobre o direito das mulheres. Eis um exemplo. Desde criança que quero andar de bicicleta. Mas eu ainda não sei como fazer. E se um dia eu decidir experimentar, muitas pessoas vão olhar para mim e insultar-me, porque acham que as meninas não devem fazer isso. E aqui na cidade o que acontece é que eu vejo muitos cartazes anunciando ginásios e karatê, luta livre, e esse tipo de esporte é muito popular nos últimos tempos aqui, mas, por outro lado, o esporte não é muito aceito para as mulheres aqui. Isso não é algo que é considerado normal. Em nenhuma circunstância uma mulher deve andar de bicicleta. É contra o Islã. É inaceitável? É, porque ela vai ficar estúpida de tanto pedalar. Por quê? Tem um hadith que diz isso. Peraí, mas não tinha bicicleta nos tempos do profeta. É isso mesmo, no tempo do profeta não havia muitas coisas que a gente vê hoje por aí. E isso é um dos sinais do juízo final. Por exemplo, no tempo do profeta Maomé, foi profetizado que quando chegasse o dia do juízo final, as pessoas iam ter músicas nos seus ouvidos. É isso que elas teriam. E quem poderia saber, há 1400 anos, que o mundo hoje usa fones de ouvido? Meu nome é Hila, sou a primeira mulher treinadora de ciclismo do Afeganistão. Andamos a pedalar há 4 anos. Gostaria de utilizar as bicicletas na minha vida cotidiana, como os homens fazem, para ir de bicicleta para o trabalho, para fazer as compras, mas aqui é impossível. E as mulheres que querem fazer esportes aqui, elas têm muita dificuldade. Elas têm que encontrar seu próprio caminho e correr riscos. Um dia, as meninas e eu tentamos andar de bicicleta na rua e fomos insultadas, ameaçadas. Alguns motoristas tentaram nos atirar para fora da estrada. Gostaria muito de andar de bicicleta na minha vida cotidiana, mas é impossível. Por vezes já fui trabalhar às escondidas. Mas era clandestino e tinha que me vestir de forma a que ninguém reparasse que eu era uma menina. Eu vim aqui conhecer uma mulher muito corajosa que é a primeira e única guia turística aqui no Afeganistão. E por que é que isso exige coragem? Porque, bem, uma mulher não está autorizada a fazer coisas assim nesse país e a história de Fátima é incrivelmente interessante, é maravilhosa. Se você quer saber como vivem as pessoas em outros países e ver mais dos meus vídeos, se inscreva nesse canal. Quanto mais inscritos eu tiver, mais lugares incríveis posso mostrar para você. Até os meus 8 anos de idade, eu vivi em uma aldeia remota da província de Gaur. Trabalhava como pastora, porque nessa altura, na província de Gaur, as meninas eram proibidas de estudar. Especialmente na nossa aldeia. Só os rapazes podiam ir à escola. Mas eles não tinham escola. Por isso, os rapazes estudavam na rua, junto ao rio, onde havia erva verde. Os rapazes estudavam sentados à sombra de uma árvore. E eu levava minhas ovelhas para lá para comerem erva junto ao rio. Escondia-me e ficava à escuta enquanto o professor ensinava as crianças. Assim, em 1 ou 2 anos, aprendi a ler e a escrever. Eu lembro que o meu pai tinha um rádio.
Às vezes eu roubava e às vezes eu pedia emprestado ao meu pai e ia para cima das colinas para ouvir. Sintonizava a BBC e ouvia os jornalistas. Eu nem sequer conhecia a palavra educação, mas queria muito. Mas infelizmente as garotas não podiam ir à escola. Mas por que a educação das mulheres foi proibida? Bem, como tal, a educação não era proibida, assim. O próprio sistema educativo prestava mais atenção nas questões que eram espirituais e as meninas também, elas podiam receber conhecimentos espirituais que ficavam numa sala separada que era destinada para as meninas, assim como os rapazes que frequentavam as madraças. E essas madraças existiam em todas as mesquitas. Um certo lugar era destinado para as garotas e havia uma mulher lá como uma irmã, ou seja, uma espécie de professora que ensinava o conhecimento espiritual para essas meninas nesse lugar. E você mandaria a sua filha para a escola, para a universidade, para poder receber uma profissão? Bem, eu suponho que se tiver vida, claro, né? Claro que sim. O que é que o Islã ensina pra gente? Que uma pessoa, desde o dia que se compreende o que é bom e o que é mal, e até o dia que morre, ela deve dedicar muito tempo à educação. E tal como existe a educação espiritual, uma pessoa também tem que ter uma educação científica também, porque sem isso nós não somos nada, né? Só o conhecimento pode elevar o nível da gente à perfeição. E só com o conhecimento é que o homem pode acreditar ainda mais no seu Todo-Poderoso. Quando eu tinha 8 anos, a Cruz Vermelha tinha um programa. Dava comida grátis às famílias que deixassem suas filhas irem à escola. E eu sou grata à Cruz Vermelha pelo fato de os meus pais terem me escolarizado. Eu estudei até o 4º ano, mas devido a problemas familiares, complexos familiares, nos mudamos para a província de Herat. E aqui nós enfrentamos muitos problemas em relação à diferença de cultura. Então, por 3 anos eu não pude continuar os meus estudos. Mas eu sempre estive olhando as meninas que usavam uniformes escolares bonitos e iam para a escola, e eu não podia ir, porque não tinha essa oportunidade. As mulheres, elas não podem ser filmadas em vídeo, nem em foto, porque uma mulher só pode ser vista pelo seu homem. Porque as mulheres não podem ser fotografadas porque, antes de mais nada, isso fere a honra de qualquer afegão. Não importa se é sua esposa, com quem tem uma família, ou se é só uma mulher transeunte na rua. Uma qualquer. Ninguém quer que suas mulheres sejam vistas, exibidas em alguma rede social, ou em algum outro lugar, em alguns filmes de vídeo, YouTube e assim por diante. Não é bom, não é honrado para o afegão que as mulheres do seu país sejam vistas assim. A gente encontrou um jovem professor aqui na aldeia que ele falava um pouco de inglês. E ele me disse, olha, eu convido você a me visitar, eu tenho uma casa que não é muito longe daqui, mas eu já tenho muitos convidados e... Aí eu perguntei, qual é a ocasião dessa visita? Ele falou, bem, olha, o bebê da tia dele ia nascer, ou já nasceu, e eu disse que eu ia. E eu reparei que ele ficou bem desconfortável. Aí ele falou, bem, talvez a gente fale um pouco mais tarde. Foi uma situação bem estranha. E aí no final eu perguntei para o intérprete e ele me explicou que as regras afegãs de decência, né, obrigam a convidar o homem para ir na sua casa e por isso ele me convidou. Mas como vai ter muita mulher lá porque estão celebrando o nascimento da criança, tem muitas mulheres, não se pode trazer um estranho para dentro de casa. Ainda mais se tratando de um cara que é estrangeiro, porque tem muitas mulheres lá, vão vê-las bem, e a gente se viu numa situação difícil, né? Tipo, nem aqui, nem ali, então... Esse tipo de situação constrangedora, né? Bem difícil, e eu não sabia o que fazer e nem como me explicar. Né? Dificuldades culturais, foi constrangedor. Em algumas partes do Afeganistão, como eu disse, as famílias obrigam suas mulheres e filhas a cobrirem-se completamente. Como mulher, eu adoro o Islã, eu adoro ser muçulmana.
E eu sigo as regras que o Islã prescreve. Mas o que essas pessoas pensam é diferente do verdadeiro Islã. Não tem nada a ver com o Islã. Essas pessoas são extremistas que querem restringir as suas filhas e mulheres. No Afeganistão, existe uma enorme desigualdade entre homens e mulheres. Em algumas partes do país, a única coisa que as mulheres podem fazer é respirar. São vistas como aquelas que apenas fazem a vontade e os desejos dos homens. Não têm qualquer controle sobre as suas próprias vidas. Se você é uma garota e nasce no Afeganistão, desde o primeiro dia em que você nasceu, eles tentam te convencer que é mais fraca do que os rapazes e que terá que depender de um homem. Um homem tem que tomar conta de si. A mulher não pode escolher seu marido por conta própria. Haveria uma punição ou até mesmo a morte. Algo do tipo. Os noivos falam entre si antes de casarem. Como é que isso acontece aqui? Na tradição pashtun, a tradição afegã em geral, são as famílias que têm o direito de estabelecer as relações. Assim, os noivos, eles não se veem até o dia do casamento e depois, no momento em que se realiza o casamento, eles finalizam o matrimônio e se tornam oficialmente marido e mulher. Então, a partir daí é que eles podem finalmente se ver, eles podem continuar com a sua noite de núpcias, né? Eles podem ter uma vida, então, como marido e mulher, como duas pessoas casadas, né? É assim que funciona aqui. Por exemplo, a minha família, minhas irmãs, tenho duas irmãs, que se casaram entre 15 e 18 anos. E os meus irmãos também se casaram quando eram muito novos. E é comum no Afeganistão moderno que o homem tenha 2 ou 3 esposas? Cara, de fato eu digo que no mundo todo é assim, né? Se você reparar, o Todo-Poderoso, ele permitiu que o muçulmano tivesse até 4 esposas, mas veja bem, essa coisa de ter 4 esposas não é tão fácil assim, né? Existem certas regras em casos que o homem quer ter uma segunda mulher, então isso não pode ser apenas um desejo, né? Digamos que ele viu uma mulher muito bonita na rua e ele quer casar com ela, mas isso não é suficiente. E o que o Islã nos ensina é que deve haver uma autorização da primeira mulher para que o marido possa se casar pela segunda vez. Isso é obrigatório. Há famílias em que os homens se comportam muito mal, eles praticam a ilegalidade, eles não pedem a mulher e contraem um segundo casamento. E isso não está de acordo com o Islã. E um dos muçulmanos que não está aqui, ele me explicou as vantagens da poligamia, segundo eles, né? Por exemplo, tem viúvas ou há mulheres divorciadas e se uma mulher já foi casada e divorciada ou viúva, então ninguém precisa mais dela, né? Porque aqui a mulher tem que ser virgem, né? Especialmente se uma mulher tem filhos, então não tem nenhuma hipótese, né? Em suma, é um grande problema. As mulheres ficam solteiras e, como nunca trabalharam, é uma situação bem difícil. Sobretudo se os filhos não podem sustentar essas mulheres, né? E são essas mulheres que mais frequentemente são tomadas como as segundas esposas. E, por um lado, eles me explicaram aqui que isso é bom, né? Que isso é um benefício social, elas ajudam os caras e os caras ajudam elas. E, por outro lado, o homem continua a precisar de muitas mulheres, né? Então, para que ele não seja traído, ele precisa ter muitas mulheres, né? Foi esse o raciocínio que me disseram aqui hoje. A porcentagem de poligamia no Afeganistão é muito pequena. Para nós, a nossa religião ensina que o Todo-Poderoso, no Alcorão, indica que é melhor ter uma mulher só. É melhor ter só uma mulher. Mas há alturas da vida que, digamos, para um afegão e para um muçulmano, é muito importante ter um filho e manter a sua
sua linhagem viva, né? E se de repente uma mulher, ela não pode dar um filho, ele tem o direito de tomar uma segunda mulher para que ele não fique sem um herdeiro. Então mesmo a primeira mulher dá humildemente autorização ao marido para poder se casar pela segunda vez, porque esses casos acontecem, né? Mesmo entre amigos e familiares e, bem, tem duas esposas, né? Se com uma já é problema, tu imagina manter duas esposas? Imagina aí 4 esposas. Eu vou te dizer, cara, você tem que ter muita coragem. Por exemplo, um homem pode se casar com até 4 mulheres, mas as mulheres não podem. A parte ruim é que as mulheres podem ser mais novas. Um homem de 40 anos pode se casar com uma mulher de 20. Eu conheço uma garota de Birmingham que só tem 17 anos. Claro que os homens concordam, mas as mulheres não. As famílias decidiram isso por elas. E elas são obrigadas a fazê-las. E têm que fazer. Quando eu disse aos meus pais que queria trabalhar como guia, a minha mãe ficou muito preocupada. Dizia, filha, não faça isso, é perigoso, você é uma garota, não pode fazer isso. O meu pai dizia que eu estava cavando a minha própria sepultura, que eu ia acabar me afundando, me tornando um alvo para essas pessoas que jamais irão aceitar. Eu pedi a Fátima que me fizesse uma pequena visita guiada em Herá e ela ficou muito hesitante. Imediatamente ela me perguntou se a gente poderia ir para algum lugar, algum ponto de referência conhecido, alguma fortaleza ou mesquita. Ela disse que queria que fosse o mais seguro possível. Apesar de toda a sua experiência e toda a coragem que ela tem, ainda continua sendo muito perigoso para ela sair e ser vista assim na rua abertamente com um homem, mesmo que ele seja estrangeiro em qualquer lugar da cidade. Quando disse aos meus pais que eu queria andar de bicicleta, eles me disseram que a nossa cultura não permitia e que poderia ser perigoso. Mas consegui convencê-los de que podia andar de bicicleta e continuar a ser uma boa muçulmana. Fazemos com roupas tradicionais. Usamos sempre um lenço na cabeça e as nossas calças não podem ser apertadas. Mas as pessoas continuam a nos assediar e insultar. Os homens se aproximam de nós e nos ameaçam, dizendo que não devemos fazer isso, senão as nossas vidas correm perigo. Em Herat, existe um parque chamado Takht Safar, com apenas 7 quilômetros de trilhos para caminhadas. Mas não é muito seguro. Há muitos dependentes químicos e pessoas que nos incomodam e insultam. Além disso, faz muito calor. Apesar de todas essas dificuldades, estávamos tão motivadas a continuar a ir para lá. Não tínhamos bicicletas profissionais. Andávamos em bicicletas normais e velhas que nem funcionavam direito. Por isso, o Ministério da Cultura de Herat emprestou 5 bicicletas durante algum tempo. Também não eram muito boas, mas pelo menos podíamos treinar. E depois tivemos que devolver. Uma vez organizamos um passeio de bicicleta para mulheres e um dos vice-ministros do Afeganistão se juntou a nós. Mas acabou por aí. As pessoas responsáveis pelo esporte na nossa província são muito tradicionais e não querem fazer nada. Estão fechados a tudo que é novo. Há 2 anos que queremos ir à província de Bamiyan, onde as meninas praticam esporte e onde vêm pessoas de todo o Afeganistão para competir. Mas o diretor da federação esportiva da nossa província nos proibiu de ir. E justifica dizendo que se formos estaremos em perigo, porque podemos nos tornar um alvo dos talibãs, e eles não querem assumir essa responsabilidade e esse risco. Essa é a justificativa. É uma espécie de tradição. As famílias pensam que uma mulher não pode trabalhar com homens. Por exemplo, se eu liderasse excursões só com mulheres, seria muito mais fácil. Mas quando vou com homens, é muito estranho. Especialmente para os homens. Como é possível uma garota jovem ir com homens? É estranho para eles. Mesmo que não digam.
Eles também têm medo pela segurança, por causa do Talibã e outros grupos, que costumam ser muito rígidos com as garotas. Esse aqui é o parque para as mulheres, onde não é permitido homens. Digamos que é separado, né? Ali do outro lado é para homens. Homens e mulheres estão separados aqui. As mulheres de famílias com crianças, elas vêm aqui, passeiam por aqui, elas se sentem bem-vindas e confortáveis, né? Sem que os homens interfiram ou perturbem elas, né? Por assim dizer. Tem um espaço separado para as mulheres, porque se as mulheres vierem sem os seus maridos ou familiares, né? Digamos assim, no restaurante aqui, vai ter um espaço separado para as mulheres. Se uma família vai a um restaurante, comem todos juntos. Aqui os restaurantes são, sobretudo, lugares para a família. Em casa, também comem juntos, mas se vier um convidado masculino, os homens e os convidados comem juntos e as mulheres comem separado. Você poderia me dizer por que no Islã tem essa divisão entre homens e mulheres e divisão de territórios? No Islã temos igualdade absoluta. Mas não parece ser assim, né? O parque que você me mostrou é separado para as mulheres por quê? Para que não tenha libertinagem, né? Porque onde homens e mulheres se encontram, é claro que pode haver devassidão, né? Ou seja, alguém pode gostar de alguém, alguém pode ficar de namorico, e por aí vai, né? Por isso que a separação é feita aqui. Herat é uma cidade muito bonita, com uma história rica. Mas as pessoas são muito tradicionais, com uma atitude muito rígida em relação às mulheres. Não podemos viver como queremos, temos uma série de proibições. Por exemplo, nem sequer podemos deixar que vejam uma madeixa do nosso cabelo. Eles pensam que estamos a espalhar o mal. Aqui os homens decidem como devemos viver. Em outras províncias como Cabul e Bamiyan, as mulheres têm mais liberdade. Talvez alguns direitos sejam vulneráveis se compararmos com uma sociedade que é democrática, né? Mas, em princípio, as nossas mulheres não precisam de nada, né? Porque os homens fazem tudo por elas. Eu penso que todas as mulheres do mundo gostariam de ter um homem assim à sua volta, né? Que criasse condições para que ela pudesse viver. Agora, se falarmos dos nossos desejos aí, isso é uma conversa à parte, né? Se quiséssemos com base na necessidade, ou seja, no que a gente precisa da nossa vida, então eu acho que é normal que uma mulher esteja em casa, enquanto o marido trabalha, né? Para fazer todas essas coisas que uma mulher precisa fazer para sua família e para criar os seus filhos também. Porque a sua família realmente precisa que ela faça isso. Essa situação se mantém. Há muitas mudanças recentes na vida das mulheres e meninas do Afeganistão. Por exemplo, atualmente a maioria das mulheres pode sair de casa, pode estudar e podem trabalhar. Mas o tipo de trabalho também é importante. Eles podem gostar, mas a família pode ser contra. Mas pelo menos podem estudar. Esse é um grande passo em frente nestes 19 anos de luta. E essa pergunta, desculpe se essa pergunta é inadequada. Se sua filha disser, olha pai, eu quero ir trabalhar, eu tenho formação de engenheiro e quero trabalhar. Olha, se o trabalho for fazer o bem à nossa nação, ao nosso povo e à humanidade, então eu vou permitir. Eu vou permitir que ela possa fazer as coisas que ela escolheu nesse sentido, né? Porém, eu acho que, mais uma vez, é bom repetir que isso não é aceitável dentro do formato da lei islâmica, não é bom. Mais uma vez, em muitas zonas, especialmente nas zonas rurais, as mulheres não podem sequer sair de casa sem a autorização do marido. A única função que elas devem ter é ser uma boa dona de casa e esposa para o marido, ser uma boa mãe para os filhos e uma boa filha para o pai. É só isso que elas podem ser. A realidade no Afeganistão é que os homens não querem que as mulheres se desenvolvam. Mantêm-as nas casas. Sabem que se sairmos de casa, podemos conseguir mais do que os homens. A experiência mostra que em muitos cargos públicos e privados,
As mulheres trabalham mais e de forma mais honesta. É por isso que têm medo de permitir a presença de mulheres no poder, para não perderem os privilégios que têm tido durante os séculos. Uma jornalista estrangeira me perguntou sobre o feminismo no Afeganistão. E ela me perguntou se o Talibã chegar ao poder, vão violar os direitos das mulheres, a educação e a todo o resto. E eu respondi, não, as mulheres sofrem agora. Mesmo com o regime democrático no Afeganistão, as mulheres estão sofrendo aqui. Já pensaram nas mulheres que pertencem aos talibãs? O que lhes aconteceu? Milhões de mulheres estão sofrendo porque perderam seus filhos talibãs e os seus maridos talibãs também. E 1 milhão de mulheres estão viúvas nessa guerra. Como é que se pode dizer que esse regime, ele deu liberdade às mulheres? É muito difícil de dizer isso, porque uma mãe talibã é ainda mais inocente do que uma mãe americana, por exemplo. Graças à comunicação, graças à vinda de estrangeiros e à ida de afegãos para o estrangeiro, há homens que apoiam as suas mulheres. Apoiam suas mulheres, as suas filhas, a fazer alguma coisa, a aprender, a se desenvolver e a seguir os seus sonhos. Mas esses são apenas alguns. A maioria dos homens continua a ter uma visão muito tradicional. Se falarmos do passado, uma época que eu gosto muito foi o reinado do rei Amanullah Khan. Ele era um rei mente aberta. Ele abriu os portões do Afeganistão ao mundo e o mundo se abriu ao Afeganistão. Todos puderam ser livres, abrir suas asas e realizar os seus sonhos. Não importava se era rapaz ou moça. Para além do tempo de Amanullah Khan, a situação não era boa para as mulheres, sobretudo durante o regime talibã. Eu era muito nova, mas a minha mãe e, por exemplo, suas amigas ou vizinhas diziam que as mulheres não podiam sair de casa sem um homem. Para sair de casa, uma mulher tinha que estar acompanhada pelo pai, irmão ou marido, principalmente se for sair do Afeganistão. Custa acreditar que os talibãs possam regressar ao poder, mas se fizerem, as mulheres perderão os poucos direitos que têm. Não poderão andar de bicicleta, não poderão sair de casa sozinhas. Todos os direitos pelos quais lutamos podem ser perdidos. Espero que não consigam tomar o Afeganistão, mas se o fizerem, encontraremos novas formas de lutar e de fazer o que queremos fazer. Fátima me disse e mostrou uma captura de tela de um documento que os talibã emitiram nos territórios que eles controlam. Nesse documento tem até uma espécie de carimbo onde diz que os líderes espirituais em todos os territórios controlados pelo Talibã têm que fazer uma lista das famílias que têm mulheres que são solteiras ou viúvas. E assim, cada família tem que escrever quantas, se tiverem mulheres que são solteiras ou viúvas e dar as listas para o Talibã. Tudo isso para que mais tarde os talibãs possam tomar essas mulheres como suas esposas. É mais ou menos essa a história. E Fátima disse que quando viu isso, ela ficou acordada a noite inteira. Espero que o mundo apoie as mulheres. Que o governo apoie as mulheres. Para que não voltemos a como era há 19 anos atrás. Eu espero, como mulher, que eu consiga seguir meus sonhos. Ir além dos meus medos e dificuldades. Espero que o meu caminho no futuro seja muito mais fácil. Eu estava com a Fátima num restaurante conversando e ela dizia, cara, é horrível. Ela dizia, eu tenho certeza que se os talibãs vierem, eles vão me matar por causa
por causa das coisas que eu faço. Ela disse, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de não ser capaz de fazer todas as coisas que eu quero fazer na minha vida. E ela disse tudo isso muito facilmente. E, cara, é horrível ter que pensar nisso. A situação das mulheres no Afeganistão é difícil, mas nossas mulheres são ainda mais fortes. Elas lutarão e vão continuar lutando e continuarão a lutar em muitas frentes. Não vão parar. E no mínimo sobreviverão. Para o bem de seus filhos, para o bem de suas famílias, para o bem de ser mulher. Elas são criaturas de Deus e querem sobreviver. E mesmo que não consigam seguir os seus sonhos, continuarão a sobreviver. Tenho orgulho delas. Todas e cada uma delas são o meu orgulho. Uma mulher afegã é como um diamante. Ela precisa ser lapidada para poder brilhar. Uma mulher afegã precisa ter acesso à sociedade para poder mostrar a sua força. As mulheres afegãs são fantásticas. Eu me chamo Léo Pashkovsky e eu espero que vocês tenham obtido respostas a algumas das perguntas sobre o direito das mulheres aqui no Afeganistão, sobre as tradições locais, sobre as normas religiosas. Então, escreva aqui nos comentários o que pensa sobre isso e as conclusões que chegou. Aqui esteve Léo Pashkovsky, eu estive no Afeganistão. Não se esqueça de dar like, de se inscrever, ativar o sininho para não perder novos vídeos. Eu vou para casa. Tchau, tchau.